Então, a pergunta, né, para você já é veterana, nos conta aí como é que você chegou nesse verbete, nesse tema, mais essa produção. Bom, boa tarde a todos. Eu já tenho alguns verbetes que eu escrevo sobre conscienciografia e eu gosto de chamar de conscienciografia, né, porque eu vejo que a escrita conscienciológica ela não é uma escrita como outra qualquer. Eu acho que tem um diferencial, né? A gente está falando de uma escrita dentro do paradigma consciencial, sobre o paradigma consciencial, mas a partir da vivência do paradigma consciencial, né? Então, nessa escrita entra todos aqueles parâmetros, né, que a gente usa no paradigma. Então, entra aí a multidimensionalidade, as energias, as consciências que estão envolvidas aí. Então, eu tenho me debruçado em entender essa ciência aí, que é a conscienciografologia, né? Eu tenho me debruçado em tentar entender todos os aspectos assim possíveis que a gente pode assim aprofundar para entender qual que é o diferencial da escrita conscienciológica e qual que é a função da escrita conscienciológica para o intermissivista, né? Qual que seria, assim, por que essa, vamos dizer assim, essa necessidade de o intermissivista transformar a cognição dele, a paracognição dele, em, vamos dizer assim, em obras que possam ser úteis não só para outros intermissivistas, como para a humanidade como um todo. E aí uma das correlações que eu fui estudar sobre a conscienciografia é justamente essa interação, né, da escrita conscienciológica com a recuperação dos megacons, né? Lembrando que eu vejo assim que uma das principais funções dos intermissivistas é justamente produzir obras que tragam assim a lembrança dele, dos colegas intermissivistas, o que a gente estudou e aprofundou no curso intermissivo. Eu vejo que essa é a função do intermissivista. Tem o verbete do professor Valdo, né? Função do intermissivista. E essa de ser, vamos dizer assim, a pessoa que vai trazer essas informações e fixar essas informações aqui, né, intrafisicamente, eu vejo que talvez seja a principal função do intermissivista, né? Só que para isso a gente tem que recuperar esses cons, né? Senão a gente não vai ter como transmitir essas informações, né, do que a gente teve acesso privilegiadamente lá no extrafísico. E a gente precisa passar adiante essas informações, mas para isso a gente precisa recuperar. E aí acaba sendo um paradoxo, né, porque a gente precisa recuperar os cons para poder escrever, ter insumo, ter conteúdo, ter verpom para trazer para os colegas intermissivistas. Mas, ao mesmo tempo, essa recuperação de cons é retroalimentada pela produção gesconográfica, né? Quanto mais a gente escreve, mais fácil fica essa rememoração, né? Trazer à tona aí essa recuperação de cons. Então, eu tentei aí mostrar, trazer essa tese, né, do verbete, tentar explicar por que isso acontece, ou como que isso acontece. Eu comecei a observar na prática, assim, observando os colegas, né, intermissivistas, que se dedicam mais à escrita, essa aceleração no processo de recuperação de cons, né? E o principal mecanismo que eu uso, né, para medir, né, observar tanto meu nível de recuperação de cons quanto dos colegas, é o verbete do professor Valdo, Autorrecuperação dos Megacons, porque lá ele coloca uma série de sinais, indicadores que a pessoa está, né, vamos dizer assim, recuperando seus megacons. Então, eu usei esse verbete para aferir no meu caso, mas também observando os colegas. Então, assim, eu vejo que quem tem uma produção, tem o verbete aí da Eliana, né, na remiciologia, o nicho autopesquisístico. Aliás, nicho, o nicho, né? Nicho autopesquisístico, neoenciclopédico. E a gente vê isso, né? Que a pessoa se torna vamos dizer assim, um especialista dentro da enciclopédia, às vezes mais de uma especialidade, né? Mas assim, a gente, quando pensa naquela especialidade, lembra daquela pessoa. É um exemplo para mim de recuperação dos megacons, né? E que foi, vamos dizer assim, dinamizada pelo processo de conscienciografia. E esse papel também da conscienciografia ao ajudar os colegas a recuperarem os seus megacons, né? Eu vejo assim, quando cada um escreve temas que a gente estudou no curso intermissivo e que são fundamentais para a gente cumprir a nossa PROEX,
como aquilo impacta, né? A hora que o colega vai e defende aquela ideia ou aquela série de verbetes sobre aquele tema, a gente percebe essa recuperação nossa dos megacons e lembra daquela pessoa, começa a lembrar daquela pessoa do curso intermissivo. Então, isso tudo ajuda, em conjunto, a gente a refrescar a nossa memória, né? Então, eu vejo que tem uma série de efeitos, né? Você usar a conscienciografia com esse propósito, né? Para a gente ampliar a recuperação de cons pessoal e grupal também.